Fala galera, aqui é o Drake. Em 2140, as mulheres controlam o mundo. Os homens foram isolados e tratados como primatas perigosos. Se você vivesse nesse mundo, o que você faria? Começamos há 115 anos no futuro, em Two Hills, na Rússia, e vemos a jovem Hada acordando bem cedo para o trabalho. E como esperado, a sua casa é bem futurista, e tudo é controlado por uma inteligência artificial chamada Larissa, que é responsável por preparar tudo para a moça, que não parece estar de bom humor. Enquanto come o seu café da manhã, a mulher assiste a televisão e vê um comercial sobre um brinquedo novo e inovadora, mas não se empolga nem um pouco, porque esse aqui com certeza você não acha na ReHap nem na Estrela. E em seguida a televisão registra uma reportagem de algumas mulheres realizando um protesto a favor da liberdade dos homens. Só que como todos ali possuem direito a expressar a sua opinião, as autoridades não fazem nada para pará-las. Daí, assim que acaba de se preparar, ela sai e descobrimos que a garota vive em uma cidade completamente verde, leve e sustentável. E um outro detalhe é que não há um único homem, porque ali é uma região somente de mulheres. E conforme a Hada anda pela vizinhança, vemos que todo lugar parece bem bom de se morar, porque pelo visto ninguém é obrigado a trabalhar de CLT, já que todas as mulheres só parecem preocupadas em fazer yoga. E no meio do caminho para o trabalho, a moça encontra sua amiga, a Tânia, e as duas colocam um papo em dia. O problema é que no momento em que a Hada descarta o lixo sem separá-lo nas lixeiras de reciclados, uma guarda aparece para dar uma bronca na mulher e lhe dar uma multa, que na verdade é paga por pontos de consciência social, que aparentemente é a maneira com que as pessoas alcançam algum prestígio nessa sociedade. Daí a Tânia fala sobre ter lhe avisado a respeito do seu descarte errado, e no momento que a vigilante ouve isso, ela dá um bônus para a garota, que também é dado através de pontos de consciência social. Então as duas continuam o caminho, e a Hada recebe uma ligação, e na mesma hora desliga. Aí a Tânia volta a alertá-la que era errado desligar na cara de alguém que possui mais prestígio social, e quando a pessoa volta a ligar, descobrimos que é a Helena, sua mãe, que cobra a satisfação da sua filha, e nesse momento a Hada diz que ela já tem 50 anos, sendo que a moça tem cara de quem ainda está nos 20, e na sequência, a sua familiar comenta que irá usar seus contatos para conseguir um trabalho para ela, e antes que o papo continue, a própria Helena aparece ao lado das duas, enquanto faz a sua corrida matinal. Na sequência, as três seguem caminhos diferentes, e a Hada entra em um carro futurista, onde encontra sua turma de alunas e a Mila, que tem cara de ser a criança mais chata, que já dá um sermão na sua professora pelo atraso. Então, antes da excursão iniciar, a sala toda começa a assistir a um filme voltado para contar a história do mundo, e ele começa com um rápido resumo sobre o mundo na época em que ele era governado pelo patriarcado, em que os homens se envolviam em dezenas de guerras, apenas por poder político e ganância. E no meio desse caos, as mulheres eram usadas e objetificadas. Só que em 2030, em uma guerra entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte, os homens encontraram o seu fim, porque quando os coreanos criaram um vírus para acabar com todos os homens do exército americano, os estudos saíram de controle, e essa criação acabou atingindo 99% de todos os caras do planeta, que acabaram sendo finalizados. Sem contar que os poucos que restaram estavam infectados com cachumba. Daí as mulheres tomaram controle do mundo, e isso aparentemente foi muito bom, porque agora todos os países vivem em harmonia, e através do matriarcado, elas conseguiram reverter até mesmo o aquecimento global, por exemplo. Sem contar que a expectativa de vida delas aumentou para 150 anos. Fora que hoje em dia ainda existem alguns poucos homens e outras poucas mulheres que defendem os últimos homens do planeta, que por terem ficado nas margens da sociedade, praticamente acabaram se tornando primatas, já que não respeitam leis, vivem sem regras e sobrevivem da maneira que podem. E agora a ideia é fazer uma excursão por lá. Em paralelo conhecemos o jovem Era, um rapaz que mora entre os homens selvagens, e o rapaz está em uma lojinha que mais parece um barraco, porque ele está negociando com o vendedor uma peça importante de hardware. E o maluco não parece muito disposto a querer vender o equipamento ao cara. A questão é que o Era sabe como lidar com um burro que nem ele. Então o malandro, disfarçadamente, pega um spinning sprending, ou melhor, um hand spinner, e conforme o gira, o vendedor cresce o olho na mesma hora, e faz tudo para consegui-lo. Assim, os dois negociam, e o jovem mente sobre aquele brinquedo servir para espantar lobos, sendo que isso nem faz sentido. Mas mesmo assim ele consegue a peça que precisa para seu computador, além de levar consigo um calendário de uma mulher. E eu não vou falar o porquê do vendedor ter lhe oferecido isso. Aí conforme o Era anda pela vizinhança, vemos que a situação dos homens em 2140 é de fato o completo oposto das mulheres, porque enquanto elas estão em um ambiente verde e arborizado, os caras moram em uma região toda devastada, e se as moças moram em casas futuristas, a rapaziada vive em barracões improvisados, que se bater um ventinho de nada, sai tudo voando. E a higiene também não parece ser o forte deles, sem contar que em questão de comportamento, dá pra ver que os homens são brucutus, tanto que alguns passam o dia inteiro só disputando em uma competição de tapas na cara. Também vemos as mulheres que moram com eles, e pelo que parece, a maioria delas serve apenas como barriga de aluguel para os caras que vivem ali, até que o Era finalmente chega em sua casa para falar com o seu avô, e juntos, os dois reativam um computador que estava desligado há muito tempo. Acontece que a máquina é do velho, que no passado foi um dos poucos a ter acesso. Inclusive ele mostra ao seu neto a inspiração para o seu nome, que é ninguém mais ninguém menos que o Geralt de Rivia, o protagonista de The Witcher, que antigamente era o jogo preferido do idoso. E só pra deixar claro galera, eu tô chamando esse cara de Era, porque é o jeito que se pronuncia isso em russo. Daí o cara também mostra ao jovem um filme de romance, que retrata a época em que os homens e mulheres conviviam junto, e dá pra ver que o homem sente saudades daquele tempo, que também mexem com um Era, que deseja viver algo parecido. Aí o velho fala que em algum momento
momento, o seu neto vai viver algo assim, coisa que para o moço parece algo muito improvável. Afinal de contas, o mundo não é mais o mesmo, sem contar que ele também mostra a internet, e afirma que ela foi a melhor coisa de todas. Mas antes que o papo continue, um dos sujeitos chamado Yura aparece chamando Era para o trabalho, porque agora todos estão fazendo os preparativos para o almoço. Acontece que o barão, que é o líder daquela comunidade de homens, está chegando, e para recebê-lo, todo mundo prepara um banquete ao sujeito, que logo chega com seus capangas, e todos o recebem muito bem. Daí o cara começa um discurso sobre a sua última aventura por aí, além de comentar que no passado, seu avô fundou aquele lugar com 2 mulheres, e desde então eles têm lutado para criar um mundo independente, sem leis ou tribunais. Depois, o chefão comenta que esteve nas ruínas das cidades, e ao entrar em uma fábrica de confeitaria, seu grupo infelizmente foi emboscado por lobos, que finalizaram um dos seus parceiros. No entanto, ninguém dá muita bola para essa baixa, já que todos só se preocupavam com uma coisa, que são os doces que o barão conseguiu trazer. E não é como se fosse muita coisa, porque no fim a única coisa que o cara consegue trazer são balas de goma. E aí o maluco manda que o Era vá matar um ganso, porque ele está a fim de comer o coitado do bicho. Enquanto isso, a turma de alunos da Hada está fazendo uma excursão por Moscou, que está completamente arruinada por conta da calamidade que aconteceu há 100 anos atrás. Com isso, as garotas fotografam as paisagens devastadas, e quando a Mila questiona sua professora o porquê dos homens terem construído estruturas tão grandes, a Hada responde que arranha-céus, mansões e outras coisas foram feitos para compensarem a falta do tamanho de outra coisa, se é que vocês me entendem. Aí assim que passam por lá, as meninas vão até a comunidade em que os homens moram, mesmo que a professora diga que eles não podem se afastar do carro futurista, justamente por ele possuir um campo de força para protegê-las. Só que um bando de adolescentes consegue manipular a moça só oferecendo alguns pontos de consciência social. E um detalhe, pessoal, é que por mais diferente que os homens e as mulheres sejam nessa série, dá pra traçar alguns paralelos e semelhanças, pois por mais que em Two Hills existam leis e ordem, todos ali são praticamente escravizadas pela necessidade de terem esses pontos de consciência social, que as fazem parecer boas, quando na verdade não são números que fazem pessoas virtuosas ou não. Por outro lado, os homens não possuem nenhuma forma de respeito ao bem-estar e convívio, e por mais que todos se achem livres ali, também são escravizados pela falsa sensação de liberdade, porque no fim, o barão sempre se aproveita da falta de conhecimento dos seus ajudantes para continuar no comando. Mas agora bora voltar pra série. Dessa forma, a Hada leva a turma para perto dos caras, que presenciam elas ali e notam como as garotas os enxergam só como animais em um zoológico. Daí para provocá-las, um dos doidões abaixa as calças, e uma das adolescentes que não entende a maldade nisso acaba levantando seu vestido para imitá-lo. Isso faz com que a professora perceba que é melhor voltar para casa, afinal de contas, o clima pode acabar piorando. E no momento em que todas voltam para o transporte, a Hada nota que a Mila não está junto com o resto da turma, e ao procurá-la, a professora acha sua aluna olhando o ganso, e ela está surpresa como se aquilo fosse um elefante branco. Ao achá-la, a mulher dá uma bronca na adolescente, e ambas são surpreendidas por Era, que sem vê-las, acaba finalizando o bicho na frente de ambas sem dó. E quando os três se veem, todos ficam em choque, já que para as mulheres, o rapaz é um primata. Acontece que o homem escuta um dos seus conhecidos se aproximando, o que o leva a escondê-las para evitar o pior, e na hora em que o malucão sai de perto, a Hada agradece ao Era pela ajuda, só que o coitado literalmente tem medo da mulher, e não sabe lidar muito bem com as suas emoções, o levando a roubar um beijo dela. E é óbvio que ela se assusta e o afasta, além de usar o seu poderoso apito tecnológico, que parece liberar uma frequência que abala somente os homens. Mas o problema é que ao derrubá-lo, a Hada para de usá-lo, e como ela está de guarda baixa, os capangas do barão a capturam novamente, fazendo com que a professora e a sua aluna sejam levados até a presença do maníaco. Chegando lá, dá pra ver que todos estão sedentos nas duas, porque tirando o fato de as mulheres para eles só servirem para relaxar, os caras querem se vingar delas, por acharem que elas são as responsáveis pelo vírus que dizimou os homens. E vendo que a situação pode ficar muito grave, o Era decide exigir que o barão dê a posse delas a ele. A sua ideia, obviamente, é salvá-las. O problema é que eles têm uma regra ali, e ela fala que as mulheres devem ser disputadas numa briga de tapas na cara. Assim, o cara mais forte da comunidade, o Ed, que se levanta para enfrentar o rapaz, e mesmo que o babaca já tenha 3 esposas, ele ainda quer mais e não vai mudar de ideia. Com isso, os dois se preparam para uma briga, e para mostrar a sua força, o barbudo já começa derrubando um pobre coitado que não tem culpa de nada. E aí o Era inicia a disputa com um tapa, que faz cócegas no Edic, e agora que é a sua vez, o grandalhão dispara o seu tapão contra o rapaz. No entanto, o Era consegue desviar na hora, e o ataque acaba acertando a cara do barão, que na mesma hora cai duro pela bomba que recebeu, e essa é a brecha para o moço ajudar a Mila e a Hada a escaparem. Dessa forma, ambas correm de volta para o transporte escolar. Daí quando um dos malucos tenta pegá-las, o idiota é repelido por um poderoso campo de força. Isso permite que as duas saiam dali. O problema é que no momento em que chegam de volta à sua cidade, é claro que todas descobrem o erro da Hada, e a primeira a lhe dar uma bronca é a sua mãe, já que Helena relembra a sua filha de que aquele erro poderia ter custado a sua vida. Só que antes do sermão continuar, a avó da família, a Zoya, aparece. E por um lado, a mãe insiste em dar broncas na filha, enquanto a avó passa a mão na cabeça da neta. Afinal de contas, a velha acredita que os homens e mulheres foram feitos para ficarem juntos. E quando Helena sai do local, a Zoya insiste para que a sua neta detalhe como foi o encontro com os homens. Fora que ela também fala sobre aquele que lhe salvou, o Era. Enquanto elas fogem, o Era não se encontra muito bem, porque agora é óbvio que todos os brucutus querem finalizá-lo. E depois dele sair correndo, o coitado vai para sua casa e alerta o seu vô de que ele está sendo caçado. E
assim que os capangas do barão chegam em sua casa para capturá-lo, o velho mente sobre ter pulado pela janela e os relembra que aqueles barris de bebidas precisam ser transportados. Dessa maneira, os babacas desistem de tentar capturá-lo e decidem levar o carregamento até um dos automóveis tecnológicos, que é conduzido por Yuli, um dos guardiões das sementes. E no começo, o cara se assusta, mas aceita os barris dos homens selvagens, até que o Era simplesmente sai de dentro de um deles, assustando o sujeito, que o ameaça usando o seu apito. Mas o rapaz consegue acalmá-lo, e como ele não pode sair do carro agora, que está correndo a 90 km por hora, e só vai parar quando estiverem chegando perto da cidade das mulheres, ambos decidem conversar enquanto tomam uma. Acontece que no meio do caminho, o Yuli acaba gostando do Era, revelando que ele, como um dos guardiões da semente, é usado pelas mulheres para continuar a espécie humana, sem contar que lá os caras vivem cercados de privilégios. O problema é que o maluco fica empolgado pela marvada que ele está tomando, o fazendo pular do carro em movimento. Desse jeito, o Era acaba sendo obrigado a se disfarçar como o novo guardião da semente da cidade de Two Hills, e no momento em que ele chega, o rapaz já é recebido pela guarda do portão, que faz a velha brincadeira do carro do leite com ele, se é que vocês me entendem. Daí o Era é transportado para dentro da comunidade das mulheres, e é claro que o cara fica muito surpreso com o que vê ali. Afinal de contas, é praticamente um novo mundo para ele, algo abundante e saudável, ao contrário da Vila dos Homens. No meio do caminho dele, vemos que a Hada e a Tanya conversavam, pois a professora não tira o Era da cabeça desde que os dois se encontraram anteriormente, e ela começa a concordar com a sua avó sobre a ideia de que os tempos de antigamente, em que os homens viviam com as mulheres, talvez não fossem tão ruins. No entanto, isso é impensável para a maioria delas, e a sua amiga até sugere que a sua avó pode estar ficando gaga. Em paralelo, o Era passa pela cidade, e todas as mulheres o saúdam, até mesmo a Tanya. Só que a Hada não se levanta para vê-lo, e justamente por não saber que se trata dele, a moça considera o guardião da semente só como uma ferramenta qualquer. Daí o rapaz é levado até o centro da cidade de Two Hills. Lá é praticamente o parlamento das mulheres, onde a mãe da cidade, que funciona como uma líder geral, o recebe. Seu nome é Vera, e dá pra ver que, embora elas considerem os homens selvagens como os primatas, todos visivelmente se orgulham muito dos guardiões da semente, e ficam felizes ao vê-lo. Assim como o rito do local, a Vera entrega ao Era uma maçã para comer, mas o bobão acha que aquilo é pra ele devorar, quando na verdade faz parte de um processo de juramento delas, em que as duas partes dão uma mordida na fruta. Dessa forma, o novo guardião da semente é levado até o seu alojamento, onde ele vê seus colegas vivendo como verdadeiros lords, que ficam um dia inteiro sendo servidos por todas as mulheres. E ao ver isso, é claro que o Era fica ansioso para dar uma relaxada, fazendo com que a Helena o leve até a sala onde a semente vai ser colhida. E por mais que o rapaz queira ficar com algumas delas, descobrimos que o negócio é colhido por meio de um tubo, e nesse momento, tanto o Era como a Hada pensam um no outro. Mas na cidade dos homens, o barão e seus capangas estão pensando em como capturar o traidor, porém para a surpresa deles, o Yuli aparece depois de ter caído do transporte tecnológico. Depois do primeiro dia do Era em Two Hills, ele é acordado por Larissa, que o alerta sobre o seu novo anel, que será usado para monitorá-lo constantemente, sem contar que a inteligência artificial analisou seus sonhos e fez diversos check-ups corporais durante a noite. E assim que acorda, o rapaz volta a conhecer mais um pouco do alojamento de 5 estrelas em que ele mora. Daí, todos os guardiões da semente são levados para a sessão de massagem, e o Era conhece o Lutzi, que é um babaca meio ciumento, e no momento que a massagista Elsa começa a ter contato com o Era, o moço acaba ficando de barraca armada, e vendo que não vai aguentar, ele se levanta rapidamente para dar aquela aliviada. Porém, a Larissa toca um alarme criado especificamente para alertar quando os homens forem engatilhar a escopeta. E ali, isso é considerado praticamente um crime, já que as mulheres não permitem desperdício naquela sociedade. Ou seja, os caras só podem dar uma relaxada no momento da doação. Por conta desse erro, os caras serão obrigados a realizar um passeio para conhecer a história e as regras de Two Hills. Então, os guardiões da semente andam pela cidade, e quando um deles sente a necessidade de peidar, ele vai para uma cápsula específica para isso. E o mais engraçado é que todos acreditam que o Era é o Yuli. No entanto, é bem claro que o rapaz não dá a mínima para as regras da cidade, porque ele começa a comentar com seus colegas que eles não devem ser controlados tão facilmente, já que as mulheres dependem deles para terem filhos e continuarem a sociedade delas. Ouvindo isso, o grupo começa a questionar o porquê de obedecerem às ordens delas, sem nem questionarem. E conforme continuam o caminho, o grupo de homens começa a fazer uma oração em nome da Santa Greta, e enquanto eles ficam lá rezando, o Era não dá a mínima, e volta a falar que eles não são obrigados a seguirem tudo que as mulheres dizem e fazem. E pessoal, se você não entendeu, a Santa Greta é a Greta Thunberg, a ativista ecológica sueca que nesse mundo se tornou um tipo de figura religiosa, pelos seus feitos a favor do meio ambiente. Mas continuando, ele leva os outros guardiões da semente escondidos para um lago, onde o Era dá a ideia deles nadarem e assarem peixes na fogueira, o que é algo proibido e impensável para os homens de Two Hills. Mas quando eles veem que o novato possui um isqueiro, todos acabam concordando com a ideia. Sem contar que os rapazes também se assustam com o fato de ele ter pernas peludas. Ou seja, o grupo começa a admirar o Era cada vez mais por ser contra as regras. Desse jeito, os caras iniciam seu piquenique comendo cogumelos, peixes e mais coisas que acham no meio do mato. E outra atitude do novato que o surpreende é o fato de ele tirar a água do joelho em qualquer lugar, algo que é proibido. Aí em seguida, quando o Era oferece uma bebida para seus companheiros, um drone da floresta detecta uma fumaça da fogueira e apaga o fogo, o que obviamente acaba os denunciando para a cuidadora, que decide puni-los com uma excursão até o Museu do Patriarcado, para aprenderem a não agirem como seus
seus antepassados. Em seguida, quando ele vai embora, o Liltzi e os outros agradecem o Era pela aventura que viveram, e um deles já está até regando a planta do próprio alojamento, se é que vocês me entendem. Daí, como estão sozinhos, o novato sugere que eles tomem um drink. O problema é que no momento em que o burro chacoalha a mão, o alarme anti-descabelado do palhaço dispara. Assim, as mulheres que cuidam deles reaparecem dando uma bronca, e alertando que os drinks podem ser retirados em uma outra máquina. O problema é que agora, o Era nota que aquilo que captura os seus movimentos é o anel na mão direita, então basta eles fazerem o que quiserem com a mão esquerda. No dia seguinte, todos os caras comentam com o guardião da semente que usaram bem a esquerdinha, e quando acabam de receber a massagem deles nas costas, todos se viram, e nessa hora o Era acaba se assustando. Por outro lado, vemos a Hada no julgamento, e a professora é acusada por quebrar as regras e ter arriscado as vidas das crianças ao fazer contato com os homens selvagens, vulgo primatas, e a juíza inicia o tribunal dando espaço para a acusação falar. E ironicamente, a promotora é a Vera, e a testemunha dela é a sua filha, a Mila, que no fundo é uma das culpadas pelo que aconteceu na excursão. E por mais que a loira tente acusar a Hada por ter quebrado uma regra tão importante, a advogada da professora, que é a sua mãe, a Helena, responde a acusação falando que no fim, deu tudo certo, e ninguém se feriu. Nesse momento, a juíza, que não parece lá muito preparada para isso, sorri e dá o caso como resolvido. Só que a Vera discorda da sua decisão, forçando assim a meritíssima a anunciar uma pausa para ir ao banheiro. Enquanto o tribunal não volta, a Vera conversa com a Helena sobre o caso, e a loira praticamente convence a advogada de que sua filha, a Hada, é culpada por tudo que aconteceu e merece ser punida, tanto que na volta do julgamento, a idiota admite a culpa de sua filha, porém a professora desiste de ser defendida e determina que ela mesma vai se defender. Daí, a Hada questiona a Mila se ela foi responsável pela ideia de ter contado com os primatas, e quando a menina começa a vacilar na resposta, a moça na mesma hora sugere que ela faça o juramento da maçã. Nesse momento, a Vera vê que o circo está fechando para sua filha, e usa o seu próprio juramento da maçã para jurar que a Mila é alérgica à fruta, mas isso não adianta muito, porque a Hada aciona a sua testemunha, que é a Larissa, já que a inteligência artificial possui as gravações do ocorrido. Assim, todos descobrem que a Mila foi a capetinha que praticamente forçou a sua professora a levá-la até os tais primatas. E quando a juíza decide que tudo está resolvido e ninguém é culpado, o problema é que a Tânia dá uma de X9 e simplesmente conta que a professora beijou um dos homens, o que a leva a ser punida com 80 horas de serviço comunitário. E novamente, a Tânia recebe 20 pontos de consciência social por ter durado a Hada de novo. Ou seja, com uma amiga assim, nem precisa de inimigos, né? Dessa forma, a Hada acorda no dia seguinte, indo prestar serviços no alojamento dos Guardiões das Sementes. E o seu dever agora é massagear um deles. Porém, quando o sujeito se vira, a mulher acaba descobrindo que aquele na verdade é o Era, o homem que a salvou antes. Enquanto isso, o Yuli está na Cidade dos Homens, onde ele é acordado pelo avô do Era. Depois, o cara é levado até a presença do Barão, que o questiona sobre o paradeiro dos barris que foram entregues. E no momento em que o coitado apenas diz que caiu do seu transporte, o chefão pergunta se havia alguém com ele. E embora seja verdade que o Era esteve com o Yuli, o sujeito mente sobre isso ao negar que estava com alguém. E ao implorar para ser transportado para o Two Hills, o Barão simplesmente quebra o seu dedinho, e depois ordena que um dos seus capangas abaixe as calças do Guardião da Semente. No entanto, eles se assustam com o que vem, porque pelo que parece, o cara tem uma anomalia, se é que vocês me entendem, e ela é maior do que a do Barão. Logo em seguida, o barbeiro corta todo o cabelo do cara, e uma das esposas do Ed, que se aproxima toda engraçadinha, e conforme ela o ajuda com seu dedo quebrado, o Barão mostra ao barbudo que o novato está ameaçando as suas 3 esposas. Vendo isso, o grandalhão o desafia a uma batalha de tapas na cara, e na hora da disputa, o Ed que vai todo confiante, e logo acerta uma bomba no meio do rosto do Yuli, que levanta sorrindo, como se o golpe não fosse nada. Pois na sua vez, ele derruba o barbudo com um tapa só, e todos ficam em choque pela força do novato. E ele se deu tão bem que no final acaba dando aquela relaxada com uma das esposas do Edic, que além do tapa acaba recebendo uma galha na cabeça. Mas voltando a Hada e o Era que se encontraram, a professora sabe que aquele é o homem que a salvou dos outros selvagens, e reconhecendo-a e sabendo que ela é a única que pode desmenti-lo sobre a sua identidade, o rapaz insiste em dizer que na verdade ele é o Yuli. Aí para evitar o contato com ela, o espertão finge ter torcido o tornozelo, fazendo com que a sua cuidadora, Lyubovna, o leve direto para a enfermaria. Depois, quando os Guardiões da Semente estão reunidos na banheira, eles discutem sobre as máquinas que usam para dar aquela relaxada, o que faz lembrar de quando Era fez a doação, e a máquina usada era bem maior que as apresentadas pelos seus parceiros. Então, quando uma das empregadas leva um suco para um dos caras, o novato nem disfarça e olha fixamente para ela, e os outros Guardiões da Semente percebem não só isso, como também o fato dele não tirar os olhos da Hada. Aí todos estranham, afinal de contas, eles nunca tiveram nenhum contato malicioso com as mulheres de Two Hills, ao contrário do Era, que está doidinho para dar aquela relaxada. Só que o papo é interrompido quando a Lyubovna os chama para irem até o Museu do Patriarcado, onde os caras presenciam algumas cenas do passado, em que as mulheres realizam os serviços domésticos, enquanto os homens não faziam nada, e os Guardiões até acham algumas cenas engraçadas, porém logo levam uma bronca por conta disso. Inclusive, a Hada está com eles, e insiste para que o Era conte a verdade sobre a sua identidade, mas é claro que o moço se nega, e continua fingindo que não a conhece, o que leva a professora a ligar para uma pessoa, que é justamente a Zoya, sua avó. Daí ela mostra a idosa, o homem que lhe salvou antes. A mulher experiente acha o Era uma gracinha, e por mais que a sua neta ache que deve denunciá-lo por estar
estar se passando pelo Yuli, a velha sugere que ela não faça isso, porque aquele pode ser o segredo delas duas. Em seguida, vemos que o grupo de rapazes está na exposição que fala sobre como os homens matavam os animais desenfreadamente para comê-los. Logo na sequência, todos passam pela área mais 18, em que a mulher comenta que no passado, a indústria e a mídia produziam todo tipo de conteúdo sexual para agradar os homens, e em muitos casos, essas práticas eram extremamente perigosas para as mulheres. E no momento em que todos se viram para continuar o passeio, o Liutzi se empolga com as revistas proibidas. Aí, o safado se prepara para fotografar as imagens com o seu anel, até que o Era aparece, e quando seu parceiro pede para que não seja denunciado, o novato revela que ele mesmo fará isso. No entanto, o Era não denuncia para as mulheres, e sim para o restante dos Guardiões da Semente. E nesse momento, o Liutzi admite que sim, ele sente atração pelas mulheres, o que parece estranho para os caras no começo, só que aos poucos, eles também começam a entendê-lo. Com esse pensamento em mente, o Liutzi vai até a Hada e revela que quer dar uma relaxada com ela, e quando o cara insiste, chega até tentar tirar a sua roupa, o Era aparece o espantando, o que deixa a mulher ainda mais grata por ele. Aí para agradecê-lo, a professora revela que não irá denunciá-lo agora, porém o coitado só tem meia hora para fugir da cidade. Isso faz com que o Era saia correndo para não ser preso, mas seu problema é que o campo de força de Two Hills o impede de escapar. Em paralelo, a Helena e a Vera conversam sobre uma música composta por uma das cantoras de Two Hills, e a loira mostra que não concorda muito com o conteúdo dela, e acredita que aquela canção simboliza um risco para a sociedade. Então ela ordena que a sua assistente vá pessoalmente mandar um esquadrão alterar a letra da música. E acontece que a música da jovem cantora fala em sua letra que seu desejo é não dar à luz e andar junto com os homens selvagens. E crendo que isso pode ser uma ameaça para a sociedade, a Helena e suas soldadas vão até a menina, que não dá muita bola para a advertência, e leva sua plateia para cantar em outro canto. E galera, essa parte aqui é uma clara sátira, porque em Two Hills, as mulheres deixam claro que todos possuem liberdade de expressão, o que é uma mentira, afinal de contas. Do que adianta poder se expressar se a governante do lugar está decidindo o que é que você pode ou não falar? Ou seja, essa é mais uma das cenas em que a série usa para fazer referência à nossa realidade. Mas como elas precisam parar com aquela cantora de qualquer maneira, a Helena e seu esquadrão continuam a segui-la, e agora elas tentam acusá-la de usar camomila em seu chá, coisa que não é permitida em Two Hills, pelo fato de ela mexer com os sentimentos e sensações das pessoas, como redução de estresse, por exemplo. Só que antes que a coitada seja incriminada, a Zoya aparece para defendê-la, e explica que em seu tempo, usar camomila era algo normal, e no momento em que a Helena tenta continuar a sua acusação, a Vera aparece junto com as câmeras da emissora de Two Hills. E é óbvio que a loira tenta se fazer de boa moça, e só para contrariar a Helena na frente da mídia, ela permite que a garota continue usando a camomila. Um tempo depois, descobrimos que a Vera está dando uma relaxada com o próprio barão em um esconderijo dos dois, e o babaca comenta com a sua amante que eles encontraram um guardião da semente. No entanto, ela não precisa se preocupar, pois ele será finalizado. Já na comunidade dos homens, o barão e seus capangas vão com o Yuli para uma das ruínas das antigas cidades russas, e o babaca levou seus capangas para finalizarem o novato ali no meio do nada, porque o maníaco está se sentindo ameaçado pelo coitado, que chega a ser acusado até mesmo de espionagem por eles. Daí os brutamontes ficam nas ruínas recolhendo mais suprimentos, e é visível que a maioria dos produtos que eles pegam é só para agradar o babaca do barão. E depois de horas, o Yuli volta com uma caixa de cervejas, e para sua surpresa, um dos capangas carrega uma pá só para acertá-lo. A questão é que o maluco parece feito de ferro, e o impacto não o faz nem dar um passo à frente. E mesmo que o babaca quebre a ferramenta tentando finalizá-lo, nada surte efeito. Só que no lugar de contra-atacar, o Yuli convence todos os rapazes de que no fim das contas, o barão é o péssimo líder que explora cada um deles. E depois que o Yuri se afasta, o grupo abre uma comida enlatada muito ruim, e o plano é fazer com que ele coma. No entanto, o plano é interrompido, quando Konstantin e a gangue do Belsky aparecem para finalizá-los. Mas para azar deles, o Yuri aparece e facilmente os espanta dali. De volta à cidade de Two Hills, o Era se vê sem saídas, e para piorar a sua situação, a Vera é informada sobre o fato dele ser um invasor ali. Assim, toda a cidade é alertada a ficar dentro das suas casas até que o coitado seja detido, e vendo que está sendo procurado por todos os cantos, o falso guardião da semente se vê forçado a pedir ajuda para Hada, que o leva para sua casa. O problema é que a Tanya acaba vendo a sua amiga dando refúgio ao criminoso. Aí ela leva o seu salvador para a casa da sua avó, a Zoya, que conseguiu hackear a própria Larissa para, por exemplo, permitir que a velha tome um chá de camomila e que ela tenha um gato de estimação. Duas coisas que são proibidas ali. Mas quando uma investigadora aparece para averiguar a casa, a dupla se esconde junto do animal dentro de um armário, e a Zoya distrai a mulher, para que ela não perceba que o procurado está ali dentro. O problema é que a mulher também revela que a Tanya não denunciou só ele, mas também a Hada. E quando o gato acaba fazendo barulho, a babaca vai até ele e abre o armário. No entanto, antes que ela possa reiniciar a professora, sua avó lhe acerta com um cacetete. Daí a Zoya mostra que tem uma moto dentro de casa, e para ultrapassar a cúpula da cidade, ela será necessária, porque o campo de força pode ser rompido por uma aceleração de mais de 80 km por hora, e por estar sendo procurada, a Hada deverá acompanhá-lo. E nesse momento, a moça acaba questionando o que acontece com aquelas que são reiniciadas, e sua avó confirma que essas mulheres são isoladas para bem longe, até que possam voltar para a sociedade. Nesse momento, a Helena invade a casa, e antes que ela possa impedir a sua filha e o Era de fugirem, a velha a segura para que os dois possam escapar, e no momento em que eles atravessam a cúpula, acabam ficando sem roupa. Então ambos se vestem e ficam acampados no meio do mato. E ao admitir que seus sentimentos ficam confusos quando se aproxima do rapaz,
mas a Hada dorme. O problema é que no dia seguinte, quando o Era acorda, oferecendo esquilos assados, a professora acaba gritando, fazendo com que membros da gangue da floresta corram até eles. Por outro lado, depois de servir de cachorrinho da Vera, o Barão volta para sua base e fica furioso ao ver que o saque da vez não foi para servi-lo, porque todos seus capangas compartilharam os alimentos. E ao ver que aquilo é a ideia do Yuli, o babaca se prepara para atacá-lo, até que todas as pessoas da comunidade o param. Acontece que eles estão aprendendo com um novato que nem tudo precisa ser resolvido na base da violência, e que as opiniões podem ser ouvidas e respeitadas. E o Yuli também explica isso ao próprio Barão, mostrando que o melhor modelo para ele será a democracia, que é basicamente permitir que o povo tome as decisões a respeito do coletivo. E mesmo que o babaca não entenda muito isso, ele fica pensativo. E aí, quando o maníaco manda o Edic e seu comparsa limparem a mesa, que está com algumas comidas, o barbudo acaba sendo finalizado ao comer um enlatado estragado. Um tempo depois, o Barão vê que não tem mais opções, porque o Yuli e o resto do pessoal da comunidade exigem que o sistema dele seja democrático e que o seu líder seja decidido por meio de votação, o forçando a ligar para a Vera, e a loira lhe aconselha a continuar usando a corrupção para forçá-los a aceitar as suas regras. Isso faz chamar seu braço direito para uma conversa, porque sua ideia é que o cara também se candidate para roubar alguns votos do Yuli, enquanto que ele poderá ser eleito pelo resto dos eleitores. E chegando a hora da eleição, o novato faz seu discurso sobre oferecer a democracia, igualdade e liberdade para todos. Já o Barão mostra a todos seus feitos, como trazer a eletricidade para a comunidade e ter acabado com a infestação de gafanhotos. Até que a sua fala é interrompida, porque o seu braço direito afirma que todas aquelas ideias foram dele, enquanto o chefão só recebe os créditos, o que faz com que os dois saiam na mão. Mas ao serem separados por Yuli, o avô de Era organiza tudo para que a votação comece. O processo eleitoral acaba sendo feito em um banheiro químico, e quando o seu braço direito informa ao Barão que ele não possui votos suficientes, o babaca simplesmente corta o rabo do macaco nos papéis. Mas nem isso para o Yuli, que coloca a mão no barro e recupera a votação. E essa também aqui é uma parte engraçada, porque um dos personagens comenta que acha as eleições divertidas, justamente pela briga do Yura e do Barão. E essa cena é bem recorrente na política, né? Em que os candidatos mais brigam entre si do que apresentam reais propostas. No fim, vemos que o eleito é o Yura, que tem 18 votos, e quando ele vai se desculpar com o seu chefe por ele não ter conseguido vencer a eleição, o maníaco afirma ao idiota que ele será o seu fantoche. Já na floresta, os maníacos da gangue da floresta escutam a Hada gritando. Ela e o Era até tentam fugir, até que a moça torce o pé, e quando seu parceiro tenta pegá-la no colo, o bobão cai no chão e desmaia, o que os faz serem capturados. Mais tarde, os babacas levam os dois de volta à comunidade, onde o Barão até tenta decidir o que acontecerá com eles, além de se engraçar para cima da Hada. No entanto, o povo lembra que agora aquilo é uma democracia, e por conta disso, o novo líder, que é o Yura, ainda vai decidir o que eles farão com a dupla. Depois, todos se assustam vendo o Yuli acordando, e como ele ergue uma banheira enorme para tomar banho. Aí todos almoçam juntos, e a pauta da reunião é como decidirão quem irá possuir a Hada. E como a disputa de tapas na cara é injusta contra o Yuli, todos sugerem que decidam isso com um jogo de cartas. E para protegê-la, o Era deixa claro que como ele a trouxe, a moça deve pertencer a ele. Só que é claro que a professora não aceita isso, e deixa claro que nenhuma mulher pertence a um homem. Então ela irá escolher com quem ficar, isso se ela quiser ter algum relacionamento. Vendo isso, é claro que o Barão usa o Yura como fantoche para fazê-la calar a boca. No entanto, isso não parece dar muito certo. E então, o Era, a Hada, o Yuli e o velho se reúnem. E quando a mulher questiona quando poderá voltar para o Two Hills, o idoso revela que o próximo carregamento de bebida a ser transportado para a cidade das mulheres será somente em 2 semanas. E acontece que essa é uma mentira do cara, pois a entrega acontecerá em 3 dias, e ele mente para dar tempo do Era e da Hada se aproximarem mais. E ao notar que o Yuli gosta de viver ali na comunidade, sendo livre e trabalhando, o moço pede para que o cara convença a professora a também ficar por ali. E então ele vai conversar a sós com a mulher, e quando tenta falar sobre as coisas boas daquele lugar, a Hada lembra que em Two Hills todos possuem privilégios e estrutura, e ao se lembrar disso, é claro que o Yuli muda de ideia, e informa que de madrugada os dois irão fugir. Por outro lado, o Yura mostra que está descontente com o Barão, porque não está gostando de servir só como um mero fantoche do seu chefe, só que o imbecil é facilmente manipulado pelo maníaco, que mostra a ele uma falsa constituição, que diz sobre o Yura ser obrigado a passar todos seus poderes para seu chefe. Na sequência, o Barão fala com a Vera, e mostra que os fugitivos estão ali, mas a loira não quer que o seu amante os finalize agora, e logo em seguida, todos começam uma reunião para ler a Constituição, e ver se todos concordam com ela. Daí a leitura começa, e tudo parece mil maravilhas, pois fala sobre igualdade de gênero, direito à alimentação e muito mais. E na hora de ler o último parágrafo, que é sobre o fato do Barão voltar ao poder, o maníaco interrompe tudo e acelera a votação, fazendo com que todos assinem o decreto de que aquelas são as leis do lugar. Mais tarde, a Hada e Yuli se preparam para partir, e o cara diz que eles precisam esperar até que todos durmam, e nesse meio tempo, ele oferece uma bebida para a professora, porque ele sentirá falta dela ao voltarem para Two Hills. E ao notar que a moça ficou meio bêbada, o Yuli começa a se engraçar com a intenção de dar uma relaxada. Porém, mesmo que a Hada recuse, o babaca continua avançando. Por outro lado, o Era estava se vestindo para ter um encontro com a garota, e ele leva um frango assado para agradá-la. Mas chegando no seu quarto, o moço encontra o guardião da semente derrotado, reclamando sobre o fato dele nunca ter ouvido não em sua vida. Porém, essa foi a primeira vez. Assim, o Era acha a Hada, a cobre com seu paletó
só e faz ela provar o frango assado pela primeira vez, e ela felizmente adora o prato. E logo em seguida, o seu parceiro comenta que gostaria de dar uma relaxada, mas só se a mulher concordar. Desse jeito, a Hada se convence de que o relaxamento pode ser tão saboroso quanto o frango, e antes que eles comecem, algo os interrompe. Em paralelo, a Zoya é punida com 10 dias de prisão, por ter traído as mulheres e permitido que a Hada e o Era escapassem de Two Hills, além de ter o seu cacetete confiscado. Já a Helena é demitida do seu cargo político, até que horas se passam, e a mulher chega nos 45 do segundo tempo para atrapalhar os dois pombinhos, revelando que conseguiu um acordo para fazer o Era e a Hada voltarem para Two Hills. No fim, vemos que o Yuri não gostou de ouvir não, e agora ele começa a usar a sua força contra o Yura e o Barão para tomar o poder, afirmando que todas as mulheres são dele, principalmente a professora. E agora vemos que horas antes da Helena ir até a comunidade do Barão para resgatar a sua filha e o Era, ela foi até a Vera, e a loira é tão ridícula que chega a mandar a Larissa preparar um clima na sala, que torna a morena inferior a ela nessa reunião. Dessa forma, a babaca conta que desde o começo de Two Hills, a Zoya tem tentado sabotar a sociedade do matriarcado e ido contra os bons costumes femininos. E mesmo assim, ela tolerou a velha, justamente por conta da Helena, que foi uma ótima servidora pública. Mas depois do ocorrido com a sua filha, a coitada perdeu todo o seu reconhecimento. No entanto, a Helena sabe como persuadir a sua chefe. Então ela comenta que toda a cidade estava falando que um homem selvagem, considerado como um primata, invadiu Two Hills e ficou impune do seu crime. Isso pode acabar afetando a popularidade do governo da Vera. Com isso, a sugestão da Helena é que ela vá até a comunidade dos homens para resgatar a sua filha e capturar o Era, que deve ser julgado por ter invadido a cidade. Assim, a Vera acaba concordando e permitindo que a sua assistente parta atrás deles. E agora notamos que a dupla já está a caminho de Two Hills, até que o rapaz questiona uma das guardas sobre a pistola dela. Acontece que aquilo não é uma arma, já que as mulheres destruíram todas há décadas. Por isso, as policiais preferem usar tranquilizantes, sendo que a moça chega a comentar que usa aquilo para dormir quando está com insônia. O problema é que essa piada é só uma forma de distrair o Era, que ao agradecer a Helena de uma forma envergonhada, acaba sendo atingido pelo tranquilizante, coisa que a Hada não gosta. No entanto, a sua mãe afirma que aquele é o único jeito de se resolver as coisas e evitar mais problemas no futuro. Mas algumas horas se passam, e ela se reúne no parlamento da cidade, em que a juíza e a Vera apontam que pelo crime que o Era cometeu, o moço receberá a pena capital, que em outras palavras, é a finalização. Daí, no dia seguinte, o rapaz acorda em uma casa, e a Larissa lhe informa que ele deve aproveitar o seu café da manhã, pois será finalizado em 6 horas. Mas ele não dá muita bola para a inteligência artificial, e parte para o quintal, onde vê a Hada se aproximando. E por mais que o Era tente saltar as pequenas cercas, elas crescem o suficiente para não permitir que ele fuja, e a professora lamenta, porque ninguém na história conseguiu escapar dali. E para evitar mais lero-lero, a guarda reaparece, metendo um tranquilizante no braço do Era, que dorme de novo. Logo em seguida, vemos a Hada em sua casa desanimada, até que a cobra da Tânia aparece, comentando que a pena do seu parceiro está sendo televisionada. E acontece que a tal pena capital não é de fato a finalização, e sim uma tecnologia que induz o réu a um sono profundo, em que ele sonhará até que a sua índole mude. Daí, caso o culpado passe a ter alguma servidão para a sociedade, poderá voltar à vida novamente, só que mudado. Ouvindo isso, a Hada vai ao trabalho e nota que todos estão assistindo a situação do falso guardião das sementes, e os seus colegas lamentam o que está acontecendo, e isso os revolta, fazendo com que eles e a professora partam até o parlamento, onde fazem uma manifestação, tanto que os homens afirmam que se o Era não for solto, ninguém mais doará sementes ou se alimentará ali. Por outro lado, descobrimos que o Barão se encontra com a Vera de novo, e eles gostam de uma relaxada mais hardcore, e a loira é interrompida quando uma das suas assistentes a aciona, comentando que a transmissão dos sonhos do Era eleva muito a audiência, e por conta disso, usarão aquilo para uma propaganda. Indo ao sonho do Era, vemos que ele é levado para a execução pública, onde o coitado implora por piedade, e ao receber uma injeção, nada acontece, o levando a acreditar que foi poupado pelas mulheres, quando na verdade, aquilo é uma mentira, porque em 2 horas, ele receberá outra dose que o finalizará por completo, e o seu último pedido é se despedir da Hada. Assim, o cara se imagina beijando a professora na frente de todos, e antes que os dois deem uma relaxada, a mulher dos seus sonhos, do nada, saca o tal brinquedo sapeca, para fazer a publicidade do produto. Com isso, o Era recebe uma última dose, e acaba acordando na frente de uma inteligência artificial, que afirma que o destino dele será decidido em um sorteio, porque naquela sociedade, eles não finalizam nada, e sim só utilizam de outra forma. E o destino escolhido é que o rapaz vai reencarnar como uma sacola plástica, e todos ali assistem ele vagando como um saco por toda a Two Hills, e é nítido que o objetivo é fritar o cérebro do cara com tantas fantasias vazias como aquela, fazendo com que todos ali voltem a se revoltar, e até a Tânia exige a liberdade do Era. Com o início da confusão, a Vera e a Helena chegam para apaziguar a situação. No entanto, para surpresa da loira, a mãe da Hada age em prol do Era e o defende, até que a babaca afirma que é questão de tempo até que o homem selvagem traga seus comparsas para destruir Two Hill. Então, para provar o seu ponto, ela demonstra que até na imaginação, o Era acaba se atraindo pela Hada, e vemos que o cara, mesmo em forma de sacola, ainda se atrai muito pela professora. Só que o que ela não espera é que a Helena expõe o fato de que a babaca pode manipular os sonhos do coitado. Assim, a Vera revela que estava induzindo fantasias na cabeça dele através da tecnologia, mas para mostrar que o Era é um homem mau, ela o testa em uma simulação em que tanto ele quanto a Hada estão perdidos no oceano depois de um naufrágio, e
enquanto o cara segue em cima de uma porta, a coitada está congelando na água. E daí, para ajudá-la, o Era nota que há terra à vista, então ele decide trocar de lugar com ela, porque sua ideia é nadar e empurrar a porta até chegar em um local seguro. Só que por seu azar, o coitado acaba congelando e afundando. E galera, pra quem não entendeu, essa aí é uma referência ao Titanic, na cena em que o Jack afunda no oceano, e como isso até hoje é motivo de debate. Comenta aí se você também acha que dava pro coitado subir na porta. Mas continuando, o teste acaba com outra publicidade, em que uma Hada devastada por perdê-lo, vê que pode superá-lo usando o mesmo brinquedinho de antes. E após esse teste, uma pessoa na multidão grita pela liberdade do Era, e para surpresa de todos, é a própria juíza. Vendo isso, a loira logicamente se sente ameaçada, e questiona quem se responsabilizará pelas possíveis atrocidades que o homem pode cometer. Apenas para a Hada e a sua mãe jurarem juntas através da maçã, ou seja, o Era acaba de ser absolvido. Aí, como em todo julgamento, as mulheres envolvidas se abraçam, e a Vera quase fica sem um par, até que dá um abraço em Helena, sendo que dá pra ver que aquele gesto é falso. Com o julgamento resolvido, o Era é levado a uma casa de hóspedes, que é onde ele ficará por um tempo, e quando ele tenta se aproximar da Hada, a professora o afasta, dando a entender que não quer mais nada com o moço. Em paralelo, o Yuli está furioso, e agindo como um ditador na comunidade dos homens selvagens, e seu objetivo é recuperar a Hada. Ao ver que ela escapou, o babaca fica incrédulo, até que seus capangas leem uma carta deixada para trás, em que o dono dela cita que a professora voltou para Two Hills. Com o passar das horas, o Yuli está mais raivoso por ter perdido a Hada, e já não tem mais olhos para nenhuma outra mulher. E ao notar que o barão tinha uma gaveta trancada, o ditador a quebra, e abrindo-a, o homem descobre o anel que seu rival usa para se comunicar com a Vera. Do lado de fora, vemos que toda a comunidade estava festejando, até que a eletricidade é cortada, e todos acreditam que esse foi um ato feito pelo barão. Mais tarde, vemos que o Era está sonhando com o momento em que a Hada o deixou na casa de hóspedes e foi embora, mas nessa fantasia ela decide voltar para beijá-lo. Assim os dois dão uma relaxada, e no fim de tudo, a professora acaba preferindo seu brinquedinho, sem contar que ela também chora por conta do garoto do Era ser tão pequeno. Essa é a gota d'água que faz o coitado acordar desse pesadelo terrível. Aí o moço começa o seu dia escovando seus dentes, com uma escova que higieniza a boca com energia, e ele descobre que a Larissa pode imprimir qualquer coisa, como roupas, objetos e alimentos. E o seu pedido para a inteligência artificial é um bolo em formato de tênis, coisa que é bem estranha, mas enfim, tem gosto pra tudo, né? Em paralelo, a Helena e a Hada fazem a sua corrida matinal, e descobrimos que em Two Hills existe sinalização até para evitar que as pessoas pisem em besouros, ou seja, atacar alguns direitos humanos pode, só não está liberado pisar no inseto. Mas continuando, ambas discutem sobre a situação do Era, até que elas chegam à casa do cara, pegando-o no flagra enquanto come um bolo em formato de bota. Então, a Helena deixa claro que ambas estão colocando delas na reta por ele, e aí é bom o cara não vacilar. Aí a Hada explica que todos têm 300 pontos de consciência social, e se eles forem zerados, eles acabarão sendo punidos. E para sentir na pele, o Era é pontuado por desperdício de recursos, que no caso é o seu bolo bizarro. Fora que ao xingar a Larissa pela pontuação, o besta perde ainda mais. Depois desse primeiro aprendizado, o Era começa a passear com a Hada por toda Two Hills, e a sua companheira lhe explica sobre como se comportar na cidade. Até que ao questionar se uma menina está na fila do café, a garota por algum motivo se sente ofendida, e até a outra, que não tinha nada a ver com a situação, acaba se intrometendo, e ambas tiram mais pontos do Era. Acontece que agora, o rapaz precisa se adaptar a usar as palavras certas nos momentos certos em Two Hills, e para piorar, toda vez que ele tenta falar sobre seus pensamentos com a Hada, a professora o evita, além de negar seu contato físico, porque a distância social é uma regra importante ali na cidade. Por outro lado, o rapaz fala que não gosta de ser chamado de primata, então exige ser tratado como um moscovita, já que é natural de lá. E logo em seguida, a Tânia aparece, convidando-o para jogar vôlei, coisa que a Hada proíbe, por achar que é melhor que o Era fique em casa. No entanto, o cara nega e aceita sim o convite da menina, além de lembrar que a professora está cometendo um abuso contra ele. Quando o jogo começa, o Era e a Uva ficam de fora, e ele comenta que a coitada foi excluída por ser menor que as outras, mas essa afirmação o faz perder pontos na mesma hora, e conforme a disputa se desenrola, a Hada dá uma bronca no homem, que está torcendo a favor do seu time, sendo que isso é proibido, porque aquilo não se trata de uma competição. Porém, ao contrário da Hada, a Tânia gosta da ideia de que o Era conte os pontos, como um juiz. Dessa forma, a competitividade entre as mulheres começa a crescer, a ponto de até mesmo a professora acabar provocando uma delas, e quando a menina vai sacar, por algum motivo, ela acha que passar o carro do leite no moço pode acabar dando sorte. E é claro que a Hada vê isso e se sente desconfortável. No entanto, as coisas pioram quando a Tânia propositalmente pisa na mão de uma das competidoras. E após isso, a professora acaba batendo com a bola na cara de sua amiga, que se machuca. E uma coisa engraçada, galera, é que a Hada é inimiga dos sentimentos, pois ela nunca muda a expressão facial, parece até um manequim, porque é a mesma cara quando ela está com raiva, alegre ou triste. Lembra até o Stephen Amell em Arrow. Mas brincadeiras à parte, a raiva da Tânia faz com que uma briga generalizada entre as moças comece, bem do nada. Já a Helena se encontra com a Vera, e a loira já não esconde mais a sua ruindade para sua antiga assistente e atual rival, tanto que a xinga e a Larissa não a pune. Afinal de contas, a corrupta é a lei por ali. Só que para sua surpresa, a Morena deixa claro que irá se candidatar para a próxima eleição para se tornar a governante dali. E assim que elas se separam, a Vera
recebe uma ligação inesperada. Em paralelo, o Yuli acorda ao lado da sua esposa, e é claro que ele não se sente confortável, porque o seu real desejo é a Hada. Aí o babaca já desperta tomando uma, até que presencia os seus capangas brigando. Ao separá-los, o ditador descobre que o motivo da desavença é que na noite passada o cantor acabou talaricando seu parceiro por supostamente faltar luz, e ouvindo isso, o velho deixa claro que sem luz, as coisas vão piorar muito. E como o Yuli não sabe como recuperar a eletricidade, o idoso revela que antes, o barão trocava a bebida deles pela energia elétrica das mulheres. No entanto, só o antigo líder deles mantinha contato com Two Hills, e seja por coincidência ou não, o maníaco achou o anel do seu antecessor na noite passada. Dessa forma, ele liga para a Vera, que se surpreende ao vê-lo, e o ditador oferta a ela a bebida em troca de eletricidade, só que a loira desconversa e recusa sua proposta, pois sabe que manter contato com ele pode arruinar os seus planos, o que frustra o ditador, que fica sem saída sobre o que fazer a respeito da falta de eletricidade. E então ele avista uma abelha e passa a persegui-la. Daí descobrimos que depois da idade do petróleo, que é como as mulheres chamam o passado, as abelhas foram extintas, e por conta disso, o mel é uma iguaria, ou seja, a ideia do Yuli é usar o doce como uma moeda de troca por eletricidade. Por outro lado, a Helena está conversando com a sua mãe sobre como pode atrair o eleitorado, sendo que conseguiu apenas metade das assinaturas necessárias. E a Toya lembra que não existem apenas mulheres em Two Hills. Com isso, a velha sugere que a sua filha recorra aos Guardiões da Semente. Dessa maneira, a morena se reúne com os caras e entrega a eles chapéus de musgos. Só que como praticamente todos são burros, os bobos se impressionam com isso, com exceção do Liutzi, que não se vende, e alerta os seus amigos que sim, a Helena está tentando comprá-los. Só que os Guardiões da Semente não estão à venda dessa maneira. Mas antes que todos saiam dali, a mulher ouve dois dos caras reclamando do seu líder, o chamando de homem sapiens sexual. E sabendo disso, a Helena decide usar essa informação como moeda de troca, já que ela revela ao tarado que pretende lutar pelos direitos dessas pessoas. O problema é que o babaca quer que ela prove isso dando uma relaxada, só que ela se nega. Então para convencê-lo, a sua única escolha é suborná-lo desabotoando a sua camisa. E dessa forma, a política consegue o apoio de todos os Guardiões da Semente. Com essa vantagem, ela decide ir até a Vera para provocá-la. No entanto, sua rival revela que está a caminho da quadra de vôlei, porque todas as jogadoras iniciaram uma briga besta ali. No entanto, todas elas escondem que lutaram, e dizem que seus ferimentos aconteceram por terem tentado pegar a bola em uma árvore. Ouvindo isso, a Vera deixa essa passar, e depois, o Era tenta se aproximar da Hada e da Tanya, enquanto as amigas se desculpam. Porém, a professora o afasta, já que o considera uma péssima influência. Horas depois, descobrimos que o Barão e o Yura voltaram até Two Hills, com a ideia de subornar cada um dali por eletricidade, mas eles não caem nessa, porque de acordo com eles, o Yuri já está cuidando disso, e vemos que o cara foi ao encontro da Vera para lhe entregar o mel. O problema é que o ditador não quer a eletricidade em troca, e sim uma ida até Two Hills. Depois de um tempo, vemos que a Helena está empenhada na sua campanha política para gerar uma boa imagem e ganhar mais eleitores, e uma das suas ferramentas é o próprio Era, porque como a ave foi finalizada, a ideia da candidata é usar o homem, que é bem popular na cidade para chocar os seus ovos. Por mais estranho que isso pareça, até que dá certo. O problema é que a Vera não aceita a popularidade da sua rival crescendo, e para isso, a loira usa a carta na sua manga, que é a aliança com o Yuli. Dessa maneira, a Megera transmite o depoimento do Guardião da Semente, que começa a mentira. O babaca relata que enquanto esteve com os primatas, vulgo homens selvagens, foi obrigado a se alimentar de animais assados, sem contar que teve o seu dedo quebrado e sequer recebeu ajuda médica. Mas ainda pode piorar, porque o ditador revela que o Era o embebedou e o expulsou do próprio carro, o que é uma grande mentira. Isso faz com que a popularidade da Helena despenque, afinal a candidata vincula sua imagem a um homem, e o Yuri não para de contar mentiras, até que quando faz o juramento da maçã, a Vera manda que a Hada faça uma massagem nele, e estando a sós, o babaca admite que mentiu, só que essa era a única forma da loira colocá-lo na cidade novamente. Ouvindo isso, a professora garante que a sua mãe pode protegê-lo, desde que ele seja honesto. Dessa forma, a Hada vai contar para Helena sobre o plano da Vera, e aí ela deixa o Guardião da Semente sozinho, e o Era aparece para tirar satisfação com o babaca. Só que é claro que isso não dá certo, e os dois acabam se desentendendo. Assim, a Helena fica ainda mais furiosa com o fato de o cara não ter chocado os ovos, e no momento em que elas o levam para casa, os três descobrem que a Vera, a juíza e as suas assistentes estão os esperando ali, para julgarem o Era mais uma vez. Então, como mais de 6 pessoas não são permitidas em um cômodo por conta das regras de Two Hills, a Helena e a Hada são obrigadas a deixá-los sozinhos. Porém, a Morena exige que a reunião seja transmitida para todos, e aí descobrimos que o motivo da punição do Era é por ele ter arremessado a maçã contra a parede ao discutir com o Yuli, sendo que aquele fruto é sagrado ali. Mas a juíza avisa que por conta disso, o cara vai ser pontuado, e para protegê-lo, a cidade lhe oferece uma advogada, que normalmente são as mães, mas como ele não tem uma, Two Hills permite que uma defensora o ajude. O problema é que nem ela parece estar muito disposta a isso. Acontece que todo o circo já está armado para prejudicar o Era. Dessa forma, a Vera apresenta mais outros crimes dele, que foi olhar para uma moça da cidade, o que acaba pontuando na sua consciência social. E depois, ele é penalizado por ter sido registrado ajudando uma senhora, que é a anciã da cidade. No entanto, a loira considera que aquilo é um insulto, como se o Era a chamasse de fraca. O problema é que todas as cidades também se pontuam, afinal de contas, todos ali já ajudaram a mesma velha, e essas penalidades acabam zerando o contador
do cara, que para piorar, é incriminado por mais uma testemunha que é o Yuli. Por mais que o idiota use uma censura em seu rosto para dizer que está sob proteção, é óbvio que se trata dele, e o guardião da semente mente sobre ter sido agredido pelo Era, o que é uma grande mentira. Nesse momento, a juíza decide que o cara vai ser reiniciado, mas a população acaba se solidarizando, e todos doam pontos para o moço, que como não está mais zerado, não será mais punido. E para completar, os ovos de pássaro acabam chocando, e isso faz a pontuação do Era aumentar ainda mais. E depois de mais um julgamento bem sucedido, o Era vai até a Hada. O problema é que a professora está extremamente estressada com o fato de o homem não se preocupar tanto, já que de acordo com ela, ele leva tudo na brincadeira. Ouvindo isso, o Era conclui que a sua presença só prejudica a sua parceira, então a sua decisão é sair dali, e o moço deixa somente uma carta com um poema para a Hada, que é basicamente um agradecimento à professora. Daí, o plano do cara é posto em prática, no momento em que abraça a guarda da barreira, pois sorrateiramente o Era rouba o controle da barreira, o que permite abri-la, e conforme o homem corre para fugir, um drone dispara vários dardos tranquilizantes em sua direção. E pessoal, uma dúvida aqui que não quer calar, é como é que o drone conseguiu errar todos os tiros no Era, que corre do jeito todo estranho, e a máquina é tão ruim de mira que deve ter desenhado o contorno do cara no chão. A questão aqui é que seria melhor se um dos disparos o acertasse, pois o coitado acaba sendo atropelado por um dos carros futuristas, e o seu estado é bem grave. Horas depois, a Vera entra em contato novamente com o Barão, e em paralelo, vemos o Yuri e o Barão andando pelas ruínas de Moscou, e ambos encontram um carro, em que o babaca acha uma pistola, e com um mapa, a dupla continua explorando o lugar, até que ambos voltam até a comunidade, e vemos que ali a eletricidade voltou, mas se aproveitando da falta do Yuri e da arma que encontrou, o Barão facilmente retoma o controle de todo o pessoal para ele, que passa a servi-lo cegamente de novo. O único problema é que o Yuri arranjou confusão com a gangue da floresta, e os caras acabam invadindo a comunidade, justamente para cobrar o Barão pelo vacilo que o seu capanga cometeu. Porém, o chefão saca sua pistola para meter banca contra os seus rivais, só que ele está em choque, afinal de contas, a arma está descarregada. Vendo isso, o Constantin não fica para trás e saca o seu fuzil contra o Barão, que para evitar que todos ali sejam finalizados, acaba entregando o Yuri aos inimigos, sendo que até o inimigo blefou e não possuía uma munição sequer no seu armamento. Então, ao anoitecer, o ditador atende a ligação da sua amante, que deseja fazer negócios com ele novamente. Daí, a Vera faz a sua proposta para o Barão, que é basicamente realizar um ataque contra Two Hills. Então, vemos que depois do acidente que o Era sofreu, o coitado foi levado para a enfermaria, onde durante 12 horas, ele foi operado e tanto a Helena quanto a Hada o aguardaram ansiosamente. O cara, felizmente, ficou vivo, e para melhorar, também retiraram um câncer dos seus testículos, ou seja, tudo deu certo. Aí a Helena lembra a Hada que está ocorrendo a loteria no parlamento, e o prêmio é engravidar, sendo essa a melhor chance para alguém que não tem pontos o suficiente conseguir ter um filho. E mesmo sendo pressionada pela sua mãe, a professora afirma que não tem pressa, porque todo ano a mesma coisa acontece, porém até chega a parecer que a Hada não deseja ter filhos. Então, quando o trio vai até a reunião das mulheres, vemos que as crianças estão atuando e recriando o tempo em que a Greta Thunberg construiu as cidades sustentáveis. A protagonista da peça, obviamente, é a Mila, a mimadinha da Vera. E quando é mencionado que o filho da Greta foi um dos primeiros guardiões da semente, o ator dessa figura histórica é o Yuli. E depois, a Vera anuncia que para quem não possui pontos suficientes para engravidar, há uma forma de empréstimo para conseguir isso. Aí, depois que essa babaquice finalmente acaba, a Helena vai até a Vera e questiona o porquê de a governante não ter mencionado que o carro que atropelou o Era, na verdade estava ali para transportar bebidas. E é claro que a loira é escorregadia, e diz que no próximo dia iniciará uma investigação sobre isso. Assim, a Vera começa a conversar sobre o acontecimento com a Helena, e a dúvida da morena é quem está interessado em colocar bebidas para dentro da cidade. E conforme ambas pensam nisso, elas até chegam a disputar um cabo de guerra, em que a Helena vence sua rival. E então as duas aproveitam o feriado como uma dose de rivalidade, pois agora passam a competir em um quiz sobre as curiosidades históricas do passado, e dá pra ver que a Vera só serve para ser corrupta, porque a besta não consegue acertar uma resposta sequer. E para manter essa cultura good vibes, que gosta de mostrar mais virtudes do que de fato colocá-las em prática, a juíza anuncia que a vencedora do quiz é a positividade, mas a Vera não se contenta com isso, porque o seu objetivo é mostrar que é melhor que a Helena a qualquer custo, então essa obsessão a faz desafiá-la para uma competição de quem é a melhor mãe. Dessa forma, as duas começam a pegar os bebês de brinquedo e simulam como se estivessem os fazendo dormir, só que a agitação delas em ir rápido para fazer o máximo de crianças adormecer é algo completamente errado, porque nenhum recém-nascido vai conseguir dormir enquanto a sua mãe fica pulando feito maluca. Daí no momento em que sobraram só 2 brinquedos, ambas os disputam, fazendo com que a cabeça da criança arrebente. Porém a discussão é encerrada quando anunciam que a loteria da gravidez vai começar, e no momento em que a maioria das mulheres se afasta das rivais, a Vera admite que a bebida estava sendo entregue a ela. No entanto, a Helena não tem como provar isso. Por outro lado, o Era e a Hada conversam, e a professora revela que se não tem muitos pontos sociais, você só pode engravidar caso ganhe a loteria. E o rapaz também aponta que a moça não parece estar muito interessada na maternidade, o que ela nega, afinal de contas, ter filhos lhe gera privilégios e prestígio social. No meio do caminho, eles encontram crianças batendo em uma fantasia de um suposto homem selvagem, ou primatas, como elas costumam chamar, e é óbvio que o Era fica desconfortável com o preconceito, afinal de contas,
aspas, ele não é daquela maneira. E a dupla é abordada pela Tanya, que os leva até uma fila para o sorvete. Mas como é o Tully que está atendendo, a Hada muda de ideia e decide procurar por sua avó. E no meio do caminho, as mulheres também presenciam como o parto era feito há 100 anos atrás. Sendo que agora no futuro, não há mais dor ou sofrimento no parto, pois a tecnologia oferece conforto na hora do procedimento. E atualmente, as mulheres precisam de 40 mil pontos para engravidarem. E em seguida, o grupo acha a Zoya, que fica sós com o Era, e questiona o porquê dele ter tentado escapar. E no momento em que o homem comenta que foi para não prejudicar a Hada, a idosa aponta que só os dois podem mudar a cultura idiota de Two Hills. Acontece que dentro da barraca da Zoya, a idosa está simplesmente transmitindo filmes de relaxamento, para mostrar como a gravidez acontecia antigamente. E enquanto a Hada fica abismada com aquilo, a Tanya parece gostar do que está vendo, e até o tarado Liutzi está presente. Depois dessa exposição, o trio vai até o show da menina que tentaram censurar antes, e eles conversam sobre os métodos de gravidez, e o porquê de precisarem de guardiões da semente, pontos e loterias, sendo que a natureza lhe oferece um outro método que é mais fácil. Por um lado, a Hada considera vulgar e não gosta da ideia, já a Tanya não pensa duas vezes em pedir para dar uma relaxada com o Era, para que ela possa engravidar, já que está há 8 anos na fila da loteria, e é claro que o cara aceita, embora ele sinta que a professora fica extremamente desconfortável com isso. Então, para quebrar um pouco o gelo, o Era decide que vai pegar um sorvete, e enquanto isso, a Tanya faz uma simulação de como seu bebê e o do rapaz serão no futuro. Aí, ao mostrá-lo para a Hada, a moça obviamente alerta sua amiga de que ela está descumprindo uma regra, e a menina responde para a professora não agir igual a ela, o que faz sentido, já que a Tanya dedurou a Hada umas 2 vezes até agora, e é agora que a loteria acaba, pois a sorteada é a Hada, que ao contrário de qualquer outra mulher, não se sente muito emocionada, e o seu desconforto aumenta ainda mais ao descobrir que será mãe, mas ela mantém as aparências, e agradece a todos no momento em que recebe a sua semente das mãos do Yuli. Acontece que essa foi a brecha para a Tanya arrastar o Era para o seu quarto, e a garota deixa claro que assistiu várias vezes os filmes que a Zoya está transmitindo, o que quer dizer que ela já sabe o que fazer. O problema é que o cara não se sente confortável, afinal ele só tem olhos para uma pessoa. Ao voltar para a loteria, o Era vê a Hada admitindo que não deseja ser mãe naquele momento, e na hora em que a professora vai em direção ao rapaz, o barão interrompe o feriado, deixando claro que os homens estão invadindo Two Hills. Quando a invasão começa, o Era até tenta impedi-lo, e é derrubado na hora, então o babaca captura a Hada e a leva, enquanto seus capangas colocam caos e terror por todos os lados, menos um deles que acaba se entretendo com os filmes dentro da barraca da Zoya. Daí, ao notarem que a Helena está tentando salvar a sua filha, a Morena também acaba sendo capturada, e no momento em que o barão se prepara para levar as duas, o ditador liga para a Vera, cumprindo a sua parte do acordo. A questão é que a loira revela estar traindo o próprio aliado. Dessa forma, várias guardas da cidade cercam os seus homens rapidamente, e vendo que estão cercados, um dos capangas do barão ameaça com uma bomba, sendo que é só um vidro de leite. Inicialmente, a guarda acha que o maluco está blefando, e essa é a cena mais vergonhosa da série, porque o maluco arremessa a garrafa pra cima e ela detona, fazendo com que as mulheres sejam despistadas, sendo que era só apertar o gatilho para tirar os dardos deles. Essa confusão faz com que todos se separem, com o barão sendo perseguido pelas guardas, só que por estar com a Helena como refém, ele a utiliza como escudo humano, até o ponto em que o maníaco chega justamente na sala em que a semente é armazenada. Daí, como ambos estão presos ali, a Helena tenta falar com a Hada pelo seu anel, o que obviamente dá errado. E ao ver isso, o cara manda que a Morena entre em contato com a Vera, alertando que irá finalizar a sua refém caso a loira não tome nenhuma atitude. A única questão é que a Helena é a rival e inimiga da babaca, ou seja, é claro que ela não moverá um músculo para ajudá-la. Ouvindo isso, o barão fica furioso por ter sido traído, e notando isso, a Helena faz uma proposta, que é basicamente uma vingança contra a Vera, em que o cara terá que levar a Morena até a governante suprema de Two Hills, e em troca, a inimiga deles em comum vai ser completamente derrotada. E para escaparem dali, a Helena tem uma ideia mirabolante. Já a Hada é capturada novamente por um babaca, que logo é derrubado pelo Era, e juntos, a dupla volta para casa, e a professora tenta ligar para sua mãe, que obviamente não a atende. Então, para que os dois entendam melhor o que está acontecendo, os dois assistem o noticiário. Aí, como já é esperado, a babaca da Vera produz uma matéria especialmente para incriminar o Era, e nela é relatado que o cara entrou na cidade carregando um pacote de camomila, álcool, uma faca e um dispositivo apropriado para derrubar a barreira de Two Hills, o que é uma completa mentira. E como sabemos que a Helena e a Hada se responsabilizaram pelo moço, ambas são desautorizadas e condenadas a serem reiniciadas. Então, quando ambos tentam sair da casa, a própria Larissa os barra, já que nenhum dos dois agora tem permissão para dar ordens à inteligência artificial. E para piorar, eles não podem mover nada na casa, já que a máquina é quem controla tudo ali. E a Hada sussurra ao Era que há uma janela aberta no banheiro, o que faz os dois irem para lá. Acontece que a Larissa também ouve isso, e fecha a única brecha para a fuga. E como a inteligência artificial se sente desafiada, a babaca prensa as pernas do Era com o sofá, e depois de um tempo, ela permite que o coitado se sente. Nesse momento, como os dois já estão condenados, a Hada decide apoiar a sua cabeça no ombro do seu parceiro, coisa que a Larissa não gosta por ser contra as regras. No entanto, eles já vão se ferrar de qualquer maneira, e essa ideia os leva a começar um beijo. Acontece que a inteligência artificial entra em choque ao ver isso, e volta para as configurações originais, permitindo que a Hada se passe por outra mulher, que possui autorização para abrir a porta.
porta. Assim ambos começam a fugir. Em paralelo, os três patetas do barão acabam se perdendo do restante do grupo, e eles se escondem enquanto contam lendas sobre as mulheres, como o fato delas viverem 300 anos, o que é uma grande mentira. E eles logo notam alguém se aproximando, e ao capturarem a desavisada, vemos que a vítima é a Zoya. Dessa forma, os maníacos forçam a velha a levá-los até a casa dela, e lá ela lhes oferece um banquete, sendo que essa é apenas uma brecha que a senhora cria para ir até o balcão e sacar o seu crossbow. E vendo isso, é óbvio que os idiotas entram em choque, só que a sorte deles é que a Zoya deseja apenas conversar. E conforme o quarteto entorta o caneco, juntos eles percebem que a velha é gente boa. Daí a mulher sugere que eles não escapem, e que na verdade comece uma revolução em Two Hills, até que eles acabam se entretendo com o noticiário, que mostra a Helena sendo levada pelo barão. Acontece que para conseguirem escapar, a ideia da morena foi usar as sementes coletadas, afinal de contas, aquilo é muito precioso. Dessa forma, o barão começa a quebrar todas as amostras caso alguém tente atacá-lo, o que cria uma cena cômica das ótimas policiais não fazendo nada contra um cara desarmado e em menor número. E essa cena aqui chega até a ser vergonhosa, sendo que a solução é simples, porque no começo da série, a Hada apresentou um apito que permite conter os homens através de um som ensurdecedor, e o roteiro parece ter esquecido disso, porque se todas as mulheres tivessem usado esse aparelho, a invasão acabaria em questão de 1 minuto. Porém, essa presepada é engraçada, então dá pra passar um pano. Mas continuando, quem assiste toda a confusão são os próprios Guardiões da Semente, que ficam tristes. Afinal de contas, aquilo são 2 anos do trabalho deles, o que é estranho, já que são poucos frascos. Então eu acho que alguém ali está com coisa rala, se é que vocês me entendem. Aí a assistente da Vera, que é a Cláudia, liga para sua chefe, questiona qual deve ser o próximo passo delas, sendo que ela é a consultora da babaca quando as coisas estão piorando. E vendo que a loira está em choque, o Yuli começa a massageá-la para acalmá-la. Voltando para Helena e o barão, ambos começam a fuga, e no caminho o babaca desabafa sobre seus antepassados, que foram os primeiros a fugirem e criarem a comunidade dos homens selvagens, e que hoje em dia o seu objetivo é continuar esse legado, embora ele faça de um jeito bem errado. O corrupto comenta que tudo o que fez foi para dar eletricidade ao seu povo, e no começo o trato era bebida em troca de energia, até que ele começou a relaxar com a Vera, ao ponto de apanhar dela, fora que o ditador admite que foi enviado para Two Hills pela sua amante. Os dois até parecem se entender. O problema é que o papo é encerrado quando as policiais começam a alcançá-los, e antes que sejam capturados, o Era e a Hada aparecem com um carro para fugirem, e a treta é que o babaca tira o rapaz do carro e o deixa para trás, enquanto os três fogem, e como a professora se nega a deixar o seu parceiro para trás, uma briga começa. Em paralelo, a Zoya e os três patetas iniciam uma infiltração na prefeitura, e um deles já apaga uma moça com uma lanternada na cabeça, invadindo a sala da Vera, e a velha pega a megera no flagra, se matando na cachaça e comendo mel. Dessa forma, a revolucionária força a loira a admitir para toda Two Hills que é a mandante dessa invasão. Mas para o azar deles, a Yulia aparece dando um cacete nos quatro e frustrando a invasão. E depois, a Vera descobre que as sementes foram recuperadas e o Era está sendo perseguido. Então, para comemorar, a megera decide dar uma relaxada com o Guardião da Semente. Por outro lado, os Guardiões da Semente observam tudo pela televisão e ficam tristes ao verem as suas amostras sendo quebradas. E o Liutsu vai ao seu quarto para chorar, até ser surpreendido pelo Era, que também está lá para falar com ele. Ao vê-lo, o Guardião se enfurece. No entanto, o moço explica que não tem culpa de nada, e também foi traído, e que agora eles precisam sair de Two Hills o quanto antes. E o plano do Liutsi é usar a sua bicicleta, o que é bem estranho, já que é praticamente impossível alcançar mais de 80 km por hora pedalando. O problema é que o cara é além dos limites humanos, e consegue ultrapassar a cúpula de energia. E pela manhã, os dois chegam na comunidade dos homens, e o Liutsi liga para um dos seus colegas, que informa que a Zoya, a Helena e a Hada vão ser banidas. Além disso, o Era nota que o seu avô está observando uma fotografia, e vemos que ela é de muitos anos atrás, na antiga sociedade. E nesse momento, descobrimos que o velho tinha uma relação com a Zoya no passado. E ao descobrir que a sua parceira estava viva, o idoso simplesmente saca um equipamento militar para rastrear a sua antiga parceira através do 5G. E dá pra ver que ele é muito velho, porque a série se passa em 2140, e em 2020 ele já era um adulto. Através do equipamento, o trio consegue rastrear a Zoya, e eles vão atrás do sinal dela. E curiosamente, nenhuma das três está a caminho da água, e sim em uma parte da floresta guardada pelo campo de força. Aí o trio é obrigado a se esconder, ao ver os homens da gangue da floresta se aproximando. E é justamente a Cláudia que abre a cúpula de energia para que eles entrem no lugar. Daí descobrimos que a punição das 13 e do barão e seus capangas não é serem enviados para limparem o lixo do oceano, e sim para servirem como mão de obra escrava na produção corrupta das maçãs da Vera. Então, com a ajuda do Liutsi, eles fazem um mapa do lugar. E o grande problema é que aquela barreira é impenetrável e não pode ser ultrapassada, pois tudo que toca nela é desmantelado. Dessa maneira, a melhor ideia que o Era tem é se embriagar e se permitir ser capturado pela gangue da floresta. Mas antes, o Liutsi deixa o seu anel com seu parceiro, lá ele, que é capturado e transportado até a Katia, a mulher que anteriormente foi banida de Two Hills. Acontece que ela não parece tão na pior como tanto falavam, muito pelo contrário, já que a maníaca tem escravizados de relaxamento e ordena que todos se comportem como seus cachorrinhos. E o seu novo servo é o Era, e antes que ela comece a adestrá-lo, a megera
Megera tem um encontro com a Vera. Assim, todos descobrem que a Katia não foi banida, e sim se tornou uma aliada da loira, que em sua tenda negocia com a Dominatrix. E ali vemos que as duas comem todo tipo de proteína animal, e no momento que as duas se preparam para conversar, o Eren e seus companheiros cachorros são deixados de lado para se alimentarem. Em paralelo, vemos que a Zoya, a Hada, a Helena e companhia começam os trabalhos, e o Yuli até tenta se oferecer para fazer a professora subir de cargo, mas a sua avó o coloca para correr, e quem reaparece é o Yura, que foi capturado antes. Ao vê-lo, o barão se aproxima do seu antigo subordinado para manipulá-lo e fazê-lo contar uma forma de escapar dali, e seu velho amigo conta que todos os dias, vários containers de restos de frutas são descartados, o que faz o babaca ter a brilhante ideia de se esconder dentro de um deles. E então, quando o Yura volta para ver se seu chefe está ali, o maníaco simplesmente sumiu. Por outro lado, a Hada está trabalhando ao lado dos cachorros da Katia, até que o Era a chama, revelando a sua identidade e mostrando que está portando um dos anéis do Two Hills, que pode ajudá-los a fugir. E ele entrega o objeto para a Hada, pois a sua dona logo aparece para levá-los. E ao anoitecer, a Vera e a Katia estão fazendo uma festinha particular com os cachorros, e o Yuli também, só que a professora está escondida abaixo da mesa. Porém, para o azar da dupla, o guardião da semente reconhece a tatuagem do seu rival. Dessa maneira, o Era é revelado, e no momento em que é arremessado no chão, a toalha de mesa cai, revelando que a Hada também está ali. Então, vemos que a Hada fotografou várias provas contra a Katia e a Vera, e antes de ser capturada, enviou tudo para Two Hills. Mas a Katia e a loira planejavam negar todas as acusações, e elas voltam para lá. Aí a Tânia é quem lidera as acusações contra a Megera, mostrando as fotografias envolvendo vários crimes contra a cultura delas. E ao notar que está sendo pressionada, é óbvio que a Vera alega que tudo aquilo não passa de montagens. E então, quando sugerem que ambas jurem através da maçã, a corrupta obviamente dá a desculpa de que as frutas acabaram. Porém, para a surpresa dela, uma das comandantes supremas de Two Hills, a Yedvida, aparece com um fruto, permitindo que a Tânia e a Vera jurem. Acontece que a anciã está ali para investigar todo o caos que está acontecendo em Two Hills, e na mesma hora, ela nota a mancha na camisa da Vera, além de recusar tudo que a loira lhe oferece. Desse jeito, a Yedvida vai direto ao ponto para buscar todos os relatórios da cidade, e é essa brecha perfeita para a loira transformar suas bebidas, carnes, fantasias e mel em uma caneca, justamente para apagar as evidências. Em seguida, a Yedvida volta, comentando que a Vera parece ser uma boa mãe, e a velha logo nota que há sim uma maçã ali, e ao pegá-la da fruteira, a anciã percebe que aquela não é uma fruta tão boa quanto aquelas cultivadas em nome da Santa Greta. Isso faz a Vera admitir que em alguns momentos, ela é obrigada a cultivar maçãs fora da terra sagrada da Greta. E ao ouvir aquilo, a Yedvida decide que amanhã de manhã irá visitar todos os arredores de Two Hills, e descobrir isso enfurece a Vera, que agora pensa em destruir todo o acampamento para não ser descoberta. Por outro lado, a Zoya começa a passar mal no meio da plantação, e o Yuli se aproxima para lhe oferecer água. É nítido que o cara está caidinho pela Hada, que não dá bola pro babaca. Então, após beber a água, a avó comenta com a neta que ela pode ter o babaca em suas mãos se quiser, e para fugirem dali, a professora terá que seduzi-lo. E dito e feito, porque a Hada segue as dicas da sua avó para se aproximar do Yuli, e tudo dá certo, porque ele logo a leva para a tenda. Vendo isso, o Constantine até chega a desconfiar. No entanto, o guardião da semente diz que aquela mulher é uma traidora, e ele mesmo vai puni-la. Então, ao conversarem a sós, a sedução da Hada é bem esquisita, a ponto de Yuli achar que ela está passando mal. Aí o cara vai direto ao assunto, e revela que deseja fugir dali com a moça, porque a Vera pretende destruir toda a plantação com eles inclusos. E antes que o papo continue, o Era aparece apagando o babaca com um pé de cabra, coisa que estraga o plano da Hada, e faz a gangue da floresta detê-los novamente. E uma questão boba aqui também, é que as pessoas que são mantidas presas ali, são em sua maioria homens, que poderiam muito bem usar as suas ferramentas para se voltarem contra a gangue da floresta, que usa só tasers e está em menor número. E por mais que o Yuli esteja ali, é bom lembrar que o Era provou que o babaca não é de aço. E em paralelo, vemos o avô do Era tentando ensinar o Liutzi a usar a sua força para lutar, e é um pouco difícil, já que o cara foi ensinado a nunca cometer nenhum tipo de violência, até que eles são surpreendidos pelo Barão, que conseguiu escapar depois de ter entrado no container de lixo. E da mesma forma que escapou, o Barão entra na plantação com o avô do Era e o Liutzi através do caminhão de lixo. E agora que o ditador está armado, ele rende o Constantin, que não acredita que a arma está carregada. Afinal, as mulheres queimaram as munições. Só que para o azar dele, o velho possuía algumas em estoque. Dessa maneira, o Barão mete chumbo na perna do babaca. E além de resgatar todos, ele também mostra que está apaixonado pela Helena. O problema é que no momento em que eles vão fugir, a Vera decide detonar todo o acampamento, e todos eles são finalizados. Depois disso, a loira acaba sendo eleita novamente como a governante de Two Hills. No entanto, esse na verdade é o seu sonho, e não a vida real. Então descobrimos que no momento em que a Yedvida notou a mancha de mel em sua roupa, a anciã rapidamente a nocauteou e aplicou a pena capital. Então a loira está dentro da mesma simulação em que o Era foi julgado, e todos assistem à verdade tristes, principalmente a sua filha a Mila. Um tempo depois, o Era e a Hada finalmente ficam juntos, e a Toya vai viver com os homens das ruínas, e ainda assim ela continua ignorando seu velho conhecido. E vemos que a Helena assume como a nova governante de Two Hills, e ela lamenta muito pelos acontecimentos que quase destruíram a cidade. O problema é que a mulher promete que vai finalizar todos os homens selvagens. No fim, a Morena chora em
seu escritório, porque sabe que está tomando a pior decisão possível. Fala galera, será que Helena vai declarar guerra contra os homens? Vocês querem ver a segunda temporada aqui no canal? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.